Em nome de Jesus. Glória a Deus. O irmão Legado tem trago o Anderson. O Anderson está passando por algumas situações, mas Deus é poderoso para realizar a obra na vida dele, repreender toda enfermidade. E este é o lugar onde nós oramos, intercedemos e ministramos a bênção do Senhor. Estenda as suas mãos e vamos orar. Senhor, meu Deus, meu Pai, nós estamos reunidos nesta manhã, Pai, para essa cerimônia, a qual, Senhor, nós iremos trazer à memória o sacrifício do Senhor feito na cruz do Calvário. E aqui, Pai, nós temos o símbolo do Teu corpo, o símbolo do Teu sangue. Corpo, ó Pai, que foi entregue por amor a nós. Sangue, ó Pai, que foi vertido na cruz do Calvário por amor a nós. Sangue perdoador, sangue purificador, sangue que restaura e que transforma. E nesta manhã, Pai, nós queremos, neste momento, ministrar este sangue purificador sobre a vida do Anderson. Esse sangue, Senhor, que limpa de todo mal sobre a vida dele. Pai, que o Senhor manifeste a Tua glória, a Tua unção. Que o Senhor vai fazendo a obra na vida do Teu filho, vai repreendendo essa enfermidade. Não há enfermidade que o Senhor não cure. Não há mal que o Senhor não possa repreender. Toma o Anderson em Tuas mãos, Senhor. Que a vida dele é esta casa, seja uma vida, Senhor, transformadora, aonde o Senhor entra nessa causa e vai repreendendo e queimando todo o mal. O Senhor é o médico dos médicos. Não há nada impossível para o Senhor. Operando o Senhor, quem vai impedir? Ninguém pode impedir o teu agir, Pai. Abençoa a vida do Anderson, Senhor. Toma ele em Tuas mãos e realiza a obra na vida dele em nome de Jesus. Pai, nesta manhã nós estamos reunidos para Te adorar. Estamos reunidos para glorificar e exaltar o Teu nome. Estamos reunidos para trazer a memória, a bondade, a misericórdia, a graça do Senhor. Por isso pedimos que o Senhor venha encher a cada coração. Por isso pedimos que o Senhor venha repreender tudo aquilo, Senhor, que venha nos tirar do centro da Tua vontade. Todo pensamento contrário, toda incredulidade, toda enfermidade seja repreendida em nome de Jesus. E que a glória do Senhor venha sobre nós. Que a glória do Senhor venha sobre as nossas crianças. Que a glória do Senhor venha sobre os nossos jovens e adolescentes. Que a glória do Senhor venha sobre o círculo de oração. Venha sobre os obreiros, os irmãos desta igreja. Que a glória do Senhor envolva este ambiente e que realize a obra, Senhor. Aquilo que o Senhor projetou para esta manhã. É o que eu Te peço, Pai, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Convido a minha mãe para louvar 2 hinos da harpa. Glória a Deus. Logo após, o presbítero Luisolda está fazendo a leitura da palavra e orando mais uma vez para a igreja. Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Graças a Deus, irmãos. Estamos felizes. Que é mais uma oportunidade, de nós não só estar aqui reunidos, mas unidos na sua fé, no seu amor. Neste lugar aqui, irmãos, para nós participarmos dessa maravilha, dessa festa maravilhosa, que logo mais nós estamos participando com o nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia, graças a Deus. Eu já senti a presença do Espírito Santo em nosso meio, graças a Deus. Aleluia, glorificado é o nome de Jesus. Vamos louvar o Senhor com o 122 da nossa harpa. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Glorificado é o nome do Senhor. Deus de vitórias. Aleluia. O Senhor é poderoso, Pai. Fogo divino, clamamos por Ti. Vem lá do alto, vem desce aqui. Vem despertar-nos com Teu fogo. Vem inflamar-nos com Teu calor. Desce do alto, bendito fogo. Desce poder celestial. Desce
Nós pedimos perdão pelas nossas falhas. E o Espírito Santo do Senhor se faz presente em nosso meio. Glória a Deus. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Oh, glória a Deus. O pastor pediu 328. Vamos louvar o Senhor com mais um hino. Oh, glória. Aleluia, Jesus. Glorificado é o teu santo nome, Senhor. Deus de vitórias. Aleluia. Glorificado é teu santo nome. Aleluia. Glória a Deus. 328 da nossa harpa, irmãos. Oh, glória a Deus. O pão da vida descido do céu, da paz, saúde e vigor. Pão celeste mandado por Deus, é Cristo Salvador. O Redentor vem sem tratar do pecador, o mal salvar. Se algum tem vindo buscar tua luz, regressa, vem a paz lhe dar. Não tardes mais, amoroso Jesus, vem encontrar. Agosto santo pra quem tem a luz, é se lembrar do seu Senhor. É só falar do amor de Jesus, o grande Redentor. Teu jogo é doce, meu Senhor. Teu fardo é leve, que amor. Se eu não posso levar minha cruz, depressa vem me ajudar. Não tardes mais, amoroso Jesus, vem me confortar. Por duras provas, perseguições, tu fazes fiel passar. E quem vencer há de ter galardão, do céu lugar. Glória! Eu lá verei o meu Senhor, a tua glória salvador. Não puder carregar minha cruz, depressa vem me auxiliar. Não tardes mais, amoroso Jesus, vem me confortar.
somos confortados por esse insondável amor, que é o amor de Jesus Cristo. Passamos por momentos, irmãos, de luta, provações, mas o mais importante é esse insondável amor, que é o amor de Jesus Cristo, nos nossos corações. Eu agradeço a oportunidade, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Eu saúdo a igreja com a paz do Senhor Jesus, amém, irmão? Graças a Deus. É motivo de nos alegrarmos, né? Por mais uma oportunidade que Deus nos concede nesta manhã. Graças a Deus que sempre nos dá vitória por intermédio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Né? Jesus fez o que tinha que ter feito para mim, por mim, por você, por nós, para que nós pudéssemos estar reunidos e unidos aqui nesta manhã, amém? Vamos ler uma palavra de Deus, irmãos? No livro do nosso irmão evangelista Lucas, nosso irmão médico Lucas. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Santo Deus. Lucas capítulo 22, a partir do versículo 39 até o 46, amém? Glória a Deus. O Evangelho do Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, Lucas no capítulo 22, versículo 39 até o 46, que vai falar sobre Jesus no Getsemane, amém? Glória a Deus. Até Jesus, como homem, tinha que orar. E ele deixou o exemplo para nós, né? Sempre orarmos, nunca sem desfalecer, como diz a palavra do Senhor, né? Orar sempre sem cessar, nunca desfalecer. Às vezes não sai palavra, mas sai lágrimas. Ele entende lágrimas, viu? Glória a Deus. Todos encontraram, amém, irmãos? Amém. O Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas no capítulo 22, versículo 39 ao seguinte, diz assim: E saindo, foi como costumava para o Monte das Oliveiras, e também os seus discípulos o seguiram. E quando chegou àquele lugar, disse-lhes: Orai, para que não entreis em tentação. E apartou-se deles cerca de 1 tiro de pedra, e pondo-se de joelhos orava, dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice. Todavia não se faça a minha vontade, mas a tua. E apareceu-lhe um anjo do céu que o confortava. E posto em agonia, orava mais intensamente. E o seu suor tornou-se em grandes gotas de sangue, que corria até ao chão. E levantando-se da oração, foi ter com os seus discípulos, e achando-os dormindo de tristeza, e disse-lhes: Por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. Jesus alerta os discípulos para orar. E eu já tenho um jargão antigo, né? Que a oração é a chave da vitória, né? Sem oração a gente não tem sucesso, espiritualmente falando. Sem oração você não permanece de pé, porque até o Senhor Jesus nos deixou exemplo que tem que orar e orou. Glória, glória. Jesus, como homem, ele estava na terra, ele tinha que orar, tinha que jejuar, ele tinha que fazer tudo isso. Tinha que alimentar, assim como nós, o corpo físico, e também se cuidar. E aqui a palavra de Deus nos alerta nesta manhã que nós devemos orar, irmãos. Em nome de Jesus. Orar sempre, sem desfalecer. Às vezes a gente deixa as coisas piorar para orar. Nós temos que orar antes das coisas piorar. Sabe por quê? Porque quando você ora, você tem crédito com Deus. Você tem uma reserva. E quando as coisas apertar, você tem crédito com Deus. Todos nós conhecemos aqui a passagem do rei Ezequias. Ezequias, Deus manda o profeta Isaías ir lá e falar com ele: põe sua casa em ordem, porque morrerás e não viverás. De repente, a palavra de Deus fala que o rei Ezequias virou a cara para a parede, que ele não aguentava nem orar da cama, e orou amargamente, chorou amargamente e orou a Deus, e Deus ouviu a sua oração e a resposta veio, viu? A vitória vem, amém, irmãos? É Deus. Então vamos orar, né, irmãos?
Quem tem uma necessidade? Vamos orar mais uma vez aqui, interceder pelo irmão Anderson, né? Que Deus dá a vitória que ele precisa e que Deus sabe todas as coisas. Sempre Deus faz a vontade deles, irmãos. Mas Deus tem o melhor, tá? Deus tem o melhor. Então vamos orar. Glorioso Deus, eterno e excelentíssimo Pai. É no poder e na autoridade que é no nome santo do Senhor Jesus, Pai, que invocamos o Teu santo nome neste momento bendito de oração. Todos nós elevamos agora nossa mente, nosso olhar, nosso coração para o alto, Pai, porque é de Ti que vem o nosso socorro. Pai, eu quero em primeiro lugar Te agradecer, Te render gratidão nesta manhã por mais essa oportunidade, por cada vida, cada lar, cada família representada nesta manhã. Pai, abençoe também aqueles que não puderam estar presentes, o Senhor sabe o porquê. Pai, vai de encontro a cada lar, cada família agora. Pai, vai de encontro agora, Pai, a necessidade de cada um, todas as dificuldades de Teus filhos. Pai, mais uma vez eu Te entrego a vida do irmão Anderson em Tuas mãos, e eu sei que o Senhor tem o melhor para ele, Pai, sendo feito segundo a Tua vontade. Assim como Jesus orou, nós oramos a Ti também, pedindo a Tua boa vontade, Pai, e seguindo a Tua boa vontade, o Senhor faz o Teu querer. Que tudo seja para a glória do Teu nome, Pai. Traz nessa manhã um refrigério para a alma dos Teus filhos. Fortalece a Tua igreja. Renova para o Teu povo, Teus filhos. Renova para aqueles que estão, meu Pai, abatido. Fortalece os fracos. Levanta os abatidos, Pai. E continua guardando, sustentando os caídos. Para a glória do Teu nome. Pai, que o Teu nome seja glorificado nesta manhã. Que não, nenhum de nós saímos daqui da mesma forma, mas podemos sair daqui renovado, revestido pelo poder da Tua palavra. Em nome de Jesus, ó Pai. É o que eu Te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Glória a Deus. A paz sobre a igreja, amém? Glória a Deus. As irmãs, os seus de oração. Aleluia. Enquanto isso, vamos falando aqui enquanto as irmãs preparam. Aleluia. Amém? Deus, eu te dou graças. Aleluia. Exalta. Aleluia. Esse é o dia que sofrer esse amém? A Bíblia diz que o Senhor vai preparar um lugar e Ele vai voltar. Fica firmes nessa esperança, amém? Em nome de Jesus. Glória a Deus. Oh, aleluia. Oh, glória a Deus. Jesus, te adorarei pelo sangue derramado, pelo véu que foi rasgado. Te adorarei. Pelo privilégio de aqui estar, por poder soltar a minha voz e te adorar, por sentir tua presença, pela total certeza da sua existência. Te adorarei.
a Deus com o seu louvor, adora a Deus com a tua vida, colocando no altar. Adora a Deus testemunhando do seu amor, da sua misericórdia. Adora a Deus andando em novidade de vida, sendo grato ao Senhor pelas obras que Ele tem feito. Adora a Deus porque Ele é digno, Ele recebe o teu louvor. Adora porque Ele é digno. Adora a Deus em todo o tempo. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Adora a Deus, irmãos. O Senhor é o nosso Deus, é o nosso refúgio, é o nosso ajudador. Ele é aquele que nos sustenta e temos dele o fôlego de vida. Adora Ele pelo que Ele é, o Deus Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas. E nada se compara ao amor de Deus. Adora Ele em nome de Jesus, aleluia, glória a Deus. Irmãos, nesta manhã, manhã de bênção de Deus para nossas vidas, né? Que Deus possa estar abençoando cada mãe, né, que está aqui nesta manhã, e que cada filho, né, honre sua mãe, não só hoje, nesse dia dedicado às mães, mas todos os dias honra, porque também é bênção de Deus para os filhos que honram, em nome de Jesus, né? Que possamos, né, você que tem a tua mãe, né, aproveita esse tempo. Eu estou dizendo, aproveita esse tempo, irmãos, porque esse é um tempo que passa. Esse é um tempo que passa. E passou para muitos de nós. Já passou para muitos, já passou para mim. Esse é um tempo que nós, né, ou seja, você que tem sua mãe, aproveita, honra todos os dias em nome de Jesus, né? Quantos são os filhos que não honram, né? Mas a igreja do Senhor, eu creio no nome de Jesus que tem filhos obedientes, temente a Deus, e em nome de Jesus honra suas mães para a glória do nome de Jesus, amém? Irmãos, vamos consagrar ao Senhor dízimo e ofertas. Eu quero pedir a irmã Raimunda para louvar hoje, em nome de Jesus, amém, irmãos? Em nome de Jesus, amém? Eu vou orar, você apresenta a Deus o seu dízimo, a sua oferta, e a irmã Raimunda com oportunidade para apresentar a Deus o louvor em nome de Jesus, amém? Glória a Deus, aleluia. Dízimo e oferta, irmãos, é adoração. É adoração, Senhor, é gratidão pelo que o Senhor tem nos feito, amém? Por tudo que o Senhor tem nos dado. Pai, nós louvamos o Teu nome, exaltamos o Senhor. O Senhor é quem nos trouxe aqui esta manhã e nós queremos apresentar, Pai, em nome de Jesus, dízimo e ofertas para a manutenção da casa do Senhor. O Senhor tem cumprido, Pai, a Tua palavra em nossas vidas. E, portanto, Pai, queremos exaltar e engrandecer o Teu nome, que é o celeiro da Tua igreja, Pai. Cada dia, Senhor, prospere para Teu louvor e para testemunho do Teu nome. É o meu pedido ao Senhor em nome de Jesus. Receba, Pai, o dízimo e oferta da Tua igreja. Abençoa os Teus filhos, cada um, Pai, de maneira poderosa. Esse ofertante desta manhã, aquele que não irá ofertar de maneira poderosa, seja abençoado pelo Senhor, que as janelas do céu se abrem conforme a Tua palavra. É o que eu te peço agradecido em nome de Jesus, amém? Aleluia! Louvado seja Deus. Aleluia, Jesus. Oh, Jesus! Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Meus irmãos amados do Senhor. Amém. Glória a Deus. 121. Maravilhoso é Jesus. A minha vida, hoje me salvando.
Glória a Deus. Aleluia. Irmãos, receber o nosso pastor, amém? Em nome de Jesus. Ela é o irmão. Marlécio. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos ficar de pé, irmãos? Vamos ler a palavra do Senhor? Louvado seja Deus. Deixa eu justificar a ausência da minha esposa, irmãos. Minha esposa não está passando bem. Ontem eu tive que ir no hospital com ela. E ela, mesmo tomando medicamento, ela não melhorou. Ela ficou em casa. Mas Deus está no controle de todas as coisas. Glória a Deus. Vamos abrir nossa Bíblia. Vamos meditar na palavra. Essa palavra o Senhor trouxe ao meu coração. Lá no hospital, enquanto eu esperava ela foi fazer os exames e eu fui ler a Bíblia e o Senhor trouxe essa palavra ao meu coração. Eu quero compartilhar com os irmãos aqui nesta manhã. Glória a Deus. 2 Reis, glória a Deus. 2 Reis, o capítulo 6, o versículo 15 e 17. Glória a Deus. É uma leitura bem conhecida, mas nós vamos aprender aqui nesta manhã através desta palavra. Glória a Deus. Todos acharam? Diz assim a palavra do Senhor: o servo do homem de Deus levantou-se bem cedo pela manhã e quando saía viu que uma tropa com cavalos e carros de guerra havia cercado a cidade. Então ele exclamou: ah, meu Senhor, o que faremos? O profeta respondeu: não tenha medo, aqueles que estão conosco são mais numerosos do que eles. Glória a Deus. Poderia sentar e vamos meditar nessa palavra desta manhã e pedir ao Senhor que fale conosco de maneira poderosa. Esse moço, a qual acordou pela manhã bem cedo, que estava saindo da sua tenda, é um moço de Eliseu por nome de Geazi. Geazi está sendo treinado para realizar grandes feitos em nome do Senhor. Assim como Eliseu foi treinado por Elias, e quando Deus levou Elias, Eliseu agora ficou no lugar para realizar a obra. Nessa altura, Eliseu era o moço de Elias. Deus recolheu Elias, Eliseu permaneceu. Geazi está no mesmo processo de ser preparado para uma grande obra. Está no mesmo processo de dar continuidade à obra de Deus. Geazi, ele tem algumas características positivas. É uma pessoa que tem ânimo, é uma pessoa que é obediente, é uma pessoa corajosa, é uma pessoa que está pronta para servir. Mas da mesma maneira, assim como nós, Geazi também tem algo que precisa ser melhorado. E é nisso que nós precisamos focar. É nisso que nós precisamos entender. Que nós estamos no processo de melhoria. Se nós batermos no nosso peito e achar que já está tudo bem resolvido, que nós como um vaso já alcançamos a excelência, nós começamos agora a esconder algumas práticas que não agradam a Deus. Geazi tem todas essas características positivas, mas Geazi também tem característica que precisa ser tratada, da mesma maneira que eu e você, e da mesma maneira que eu e você precisamos apresentar isso a Deus. Geazi é um moço que ele consegue olhar para a pessoa e enxergar a dificuldade da pessoa, consegue enxergar o que ela precisa, mas ao mesmo tempo Geazi tem dificuldade de olhar para dentro, de olhar para ele e ver o que é que ele está necessitando, aquilo que ele precisa ser tratado. E se nós permanecemos assim como Geazi, todo o processo, toda a caminhada, todo o chamado, o ministério de Geazi, ele está diante de um homem de Deus, está vendo milagres, contemplando maravilhas, porém,
Vai chegar um momento que Geazi vai ficar sem saber o que fazer. Vai chegar um momento que Geazi vai ficar com medo. Vai chegar um momento que Geazi vai se vender por dinheiro. Vai chegar um momento que Geazi vai ficar incrédulo. Vai chegar um momento que Geazi vai querer usar a unção que tem em Eliseu para realizar milagres. Mas unção não é emprestada. Unção não é trocada, passada. Unção é buscada. Unção é joelho no chão. Oração, jejum, consagração. Aquilo que Deus me deu, Ele não pode tirar de mim, passar para o Vandeci de qualquer maneira. Ele pode encher o Vandeci, usar o Vandeci, mas mediante do desejo ardente do coração do Vandeci. E aqui está o moço Geazi, pronto para realizar uma grande obra, mas sem olhar para dentro, sem ver as necessidades suas. E quando nós deixamos de olhar para dentro, nós começamos a ver o defeito de todo mundo, menos o nosso. Todo mundo tem falha, todo mundo tem defeito, mas eu não. Eu já estou ao lado de Eliseu, eu já estou vendo Deus fazer milagre, eu já estou vendo Deus ressuscitar o menino que está morto, eu já estou vendo Deus levantar um machado, fazer flutuar um machado. Não, eu já estou bem. Mas na verdade o que nós deveríamos fazer é, antes de tentar tirar a trava do olho do outro, é observar se a minha não tem nada que está atrapalhando a minha visão. Antes de tentar falar do outro, eu tenho que olhar para mim. Conta-se uma história para ilustrar aqui a pregação, que tinha uma vizinha que ela sempre acordava pela manhã, chamava o esposo na janela da sua casa, olhava para o lado de lá da vizinha e começava a falar com o esposo: olha, vem cá, esposo, olha lá para a nossa vizinha, ó vizinha porca, viu? Olha a cor daquelas roupas, acabou de lavar as roupas, pendurou as roupas, mas olha a cor, aquilo não sabe lavar roupa, com certeza não usa nenhum sabão em pó, não usa nada, olha lá como está suja aquelas blusas, e ela coloca para estender e para secar. Ah, meu Deus do céu, como que pode ter gente assim? E todos os dias que a vizinha ia lá estender as roupas, ela chamava o marido na janela para falar da vizinha. Aí certa feita, o marido chegou na janela e falou: olha, hoje a vizinha não colocou as roupas, mas está tudo muito turvo, está tudo muito estranho. Por que as roupas não estão lá, mas está com a mesma sujeira? Sabe o que era? A sujeira não era na roupa, a sujeira era na janela, era no vidro da casa. Mas é mais fácil jogar a culpa no outro, é o vizinho que está errado, em vez de ir lá pegar o paninho e falar: opa, deixa eu limpar a minha própria janela, deixa eu fazer o meu próprio serviço aqui, deixa eu zelar do que é meu, deixa eu cuidar do que é meu. E às vezes, irmão, nós estamos desse jeito, nós estamos cuidando da vida do outro, reparando a roupa do outro, reparando é o jeito do outro andar, e era a hora de voltar para dentro. Opa, e a minha vida? E a minha conduta? Não conquistar os meus pensamentos, não conquistar o meu falar, não como que eu estou diante de Deus. Era a hora de olhar para dentro e não de ficar observando de fora. Irmão, se nós começarmos a fazer isso, nós vamos observar que nós temos muita coisa a ser tratada, que nós temos que investir, há muito tempo em nós, e automaticamente investindo tempo em nós, nós alcançaremos aqueles que estão em volta. Mas quando eu estou querendo cuidar da vida do outro, aí eu deixo de cuidar da minha. A minha não é exemplo para ninguém seguir, a minha não é exemplo para ninguém se orgulhar, e aí fica a pessoa lá de fora falando: não vou para aquela igreja não, vou para aquela igreja onde o pastor Marlés está lá, aquilo não é homem de Deus nada, aquilo só sabe vestir um terno, uma gravata. Não, tem que olhar para mim e falar: é um homem de Deus, é um servo de Deus, é um filho que obedece os pais, é um homem que obedece às leis e às autoridades. Eu tenho que olhar para dentro de mim. Sabe por que o Senhor nos trouxe aqui para sentar à mesa? Porque é hora de olhar para dentro de nós e analisarmos, examinarmos a nossa vida. O que pode ser melhorado, o que pode ser tratado, o que eu estou precisando deixar. Porque nós temos trago algumas coisas conosco que não é de Deus. Nós temos trago algumas coisas conosco que tem atrapalhado a nossa caminhada. Nós temos trago fardos que não é para nós levarmos e nem vai entrar no céu. E nós precisamos pedir ao Senhor: Senhor, traga os seus fardos, que é leve. Traga, Senhor, tira esse fardo pesado, traga um fardo leve, que é o seu fardo, que é o que o Senhor tem para nós.
Mas para isso, irmão, nós temos que olhar para dentro de nós. Para isso nós temos que parar um pouquinho, deixar de lado o outro e começar a olhar para dentro. E começar a analisar aonde está a falha, aonde está o erro, aonde está a dificuldade. O que eu preciso fazer, o que eu preciso melhorar. E todos nós estamos em processo de melhoria. Ninguém aqui é obra acabada, irmão. Ninguém, pastor, eu tenho 60 anos de crente. Pastor, eu tenho 80 anos de crente. Pastor, eu já nasci no berço cristão. Pastor, eu já estou preparado a Jesus tocar a trombeta e eu subir. Não existe isso, irmão. Enquanto estiver aqui na terra, nós estamos sendo preparados. Nós estamos sendo tratados. Ah, pastor, uma coisa é o jovem servir a Jesus. Outra coisa sou eu, que já sou ancião, anciã. Tem tentação do mesmo jeito. Tem pecado do mesmo jeito. Tem todos os dias o inimigo montando pratos e banquetes do mesmo jeito. E eu preciso olhar e falar, opa, aqui não. Eu já sei quem é o meu Redentor. Eu já sei para que ele me chamou. Eu já sei por que ele me salvou. Há uma necessidade de olharmos para dentro, em vez de olharmos para fora. Há uma necessidade de observarmos o que está acontecendo dentro do nosso lar, dentro da nossa família, entre os nossos filhos. Há uma necessidade de trazer a luz para dentro, em vez de jogar ela para fora, ou de tentar trazer luz para o ambiente lá fora, antes de primeiro trazer a luz para dentro de casa, do lar, da família. Irmãos, é muito triste, e por mais que nós já ouvimos falar, é muito triste o cristão que ele só é cristão dentro da igreja. É muito triste o marido que ele é cristão dentro da igreja. É muito triste a irmã que ela só é cristã dentro da igreja. É muito triste o jovem que é cristão só dentro da igreja. Dentro da igreja canta, pula, planta bananeira, corta o vento. Mas lá fora não tem testemunho nenhum. Irmãos, Deus está voltando e servir a Deus não é uma brincadeira. O Senhor está voltando e estar na presença dEle não é uma brincadeira. Nós temos que pedir ao Senhor, Senhor, abre os meus olhos. Senhor, me dá visão. Senhor, faça com que eu enxergue o que é do Senhor e o que não é. Faça com que eu enxergue as artimanhas do inimigo. Faça com que eu enxergue o que o inimigo está tentando tramar contra a minha família. Mas nós não podemos ficar fingindo que serve a Cristo, fingindo que honra a Deus, fingindo que Deus só está te vendo aqui na hora da adoração, e que saiu disso aqui e acabou. Pelo amor de Deus, irmão. Eu sei que é difícil, irmão, essa palavra, e quando eu a ministro, eu estou ministrando para mim. Eu sei que o Senhor ministrou essa palavra primeiro para mim, lá no hospital, enquanto esperava minha esposa, porque Ele precisa tratar. Ele precisa fazer com que eu manifeste o fruto do Espírito. Irmão, um crente genuíno que não manifesta o fruto do Espírito tem alguma coisa errada. Um crente genuíno que não manifesta o fruto do Espírito, ele está errado, tem alguma coisa errada na vida dele. Pastor, eu já falo em línguas. E aí do fruto do Espírito eu tenho uma só característica. Está errado. O fruto ou você tem ele todo ou você não tem. Não tem um gomo, eu tenho só um gomo, pastor. Não, é ele todo. E nós temos que preocupar com isso. E essa semana minha de trabalho já foi terrível. Estava tudo bem, estava conversando com os irmãos, os trabalhos tudo organizado. Mas aí eu estou indo para o trabalho, o rapaz já estava lá, me ligou. Falou, pastor, o rapaz que o senhor comprou o carro ontem já está aqui. Mas eu comprei ontem o carro dele. Era para ele ter ido embora, o que ele está fazendo aí? Ah, quer falar com o senhor. Ah, está tudo bem. Falei, esse rapaz está querendo devolver. Pegar o carro de volta, devolver o dinheiro, está tudo bem. E já vim dentro do carro, já fazendo já maquinando isso. Não, para quê? Vou resolver na paz. Eu deixei ele embora com o carro dele, cancelei o contrato. E aí eu cheguei, cumprimentei ele, sentei na mesa. Quando eu sentei na mesa, a maneira que ele me tratou, irmão, me suscitou uma raiva. E olha que para me suscitar uma raiva, eu já estava pronto, Mandeci, para resolver tudo. Ó, dentro de mim já estava, não, só rasgar o contrato, ele faz o Pix, você devolve o Pix, pronto, está tudo certo. Mas quando eu sentei na mesa, que ele já veio com aquela arrogância, aquele...
Rapidinho meu sangue subiu, foi misericórdia. E aí o pior, irmãos, que crente não serve nem para ficar nervoso. Léo, eu arrumei uma tremedeira que eu tive que segurar na mesa para ele não perceber que eu estava tremendo. Eu disse, Jesus amado, eu dou um troço aqui. Vou partir para agora com raiva ainda, aí não tem jeito. Estou correndo risco. Segurei na mesa de Jesus, assim, tá? O coração acelerado e a vista. Não, peraí. E ele nervoso, eu vou chamar a polícia. Eu falei, mas por que você vai chamar? Não, porque não pode fazer isso. Mas o que eu fiz? Você veio me vender o carro, eu comprei o carro. O que você está querendo? Não, eu quero que você resolva para mim, me libera. Eu falei, vamos resolver. Não, eu vou chamar, não, chama a polícia. Aí ele saiu para lá. Aí eu tremendo, com medo de morrer. Aí eu fui pro carro e orei ao Senhor. Eu falei, Senhor, eu não posso ficar com essa raiva. Eu não posso ficar nervoso só porque a pessoa chegou aqui, Senhor. Seja lá o que está com ele ou por que ele está fazendo isso. Mas eu não posso, Senhor. Há em mim paz. Se nele há ira, há em mim paz. E eu não posso, Senhor. Eu tenho que resolver isso em paz. Eu tenho que gerar paz. Passou um tempinho, eu chamei ele. Aí a ira dele é porque no contrato tem uma cláusula. Que quando ele quebra o contrato, ele tem que pagar a cláusula. Ele não queria pagar a cláusula. Aí eu chamei ele e falei assim, meu amigo, deixa eu falar. Você acabou me fazendo ficar nervoso. Eu não posso ficar nervoso. Me dá seu contrato aqui. Rasguei o contrato. Falei, deixa eu falar, você não está de acordo. Não, então pronto, faz só no Pix. Faz o Pix, pega o carro, o documento e vai embora. Que Deus te abençoe. E deixa eu seguir minha vida, senão eu vou perder tudo aqui por causa de uma situação. Irmãos, um trem fácil de resolver. Era ele, irmão? Não, irmão. Para nós que somos cristãos, nunca é a pessoa. É o que está por detrás. Nós estamos vindo, irmãos, num caminhar de uma campanha. O inimigo vai usar as mínimas coisas. O inimigo vai usar a pessoa que senta do seu lado lá para te fazer raiva. O inimigo vai usar o companheiro de trabalho, a companheira de trabalho. O inimigo vai usar todas as ferramentas que ele tiver acesso, ele vai usar para que você saia da presença de Deus. Todo momento daquela raiva que eu fiquei, o Senhor falava, que isso, Marcos? Controla aí, acalma. Olha, dá um passo atrás. E isso é constante, irmãos, é conosco. Isso é no trânsito, quando a pessoa dá uma fechada em você, e aí você quer xingar, brigar, mas você tem que lembrar que você tem o fruto do Espírito. Você é pacífico, você é longânimo, você não deixa a ira tomar conta, a raiva tomar conta, a visão ficar escura para você fazer uma coisa que você não queria fazer. Isso é o Evangelho, irmãos, isso é a transformação que Deus faz em nós, isso é olhar para dentro. Eu poderia estar aqui pregando para os irmãos e falar, irmão, todo dia nós manifestamos a glória de Deus, manifesta os dons, mas tem dia que o inimigo pisa no calo. Tem dia que o inimigo coloca o dedo exatamente na ferida. Eu sei onde que é a ferida aqui, ó, e agora eu vou fazer ter dor. Mas mesmo com dor, honra a Deus. Mesmo com dor, glorifica a Deus. Mesmo com dor, seja fiel a Deus. Nós precisamos entender que é hora de olhar para dentro. Mas eu tenho que manifestar a glória de Deus lá fora. Sim, quando você for um servo fiel ao Senhor. Porque senão nós vamos lá para fora fazer barulhos, mas não vamos conseguir o que o Senhor deseja. É hora de olhar para dentro e pedir, Senhor, traga visão para mim. Senhor, traga clareza para mim. Senhor, abre os meus olhos, eu preciso ver. Senhor, eu preciso enxergar o que é que o inimigo está tentando contra a minha vida, contra a minha família, contra o meu lar, contra os meus filhos. É hora de olhar para dentro, de fazer uma autoanálise. E se tiver alguma coisa fora do lugar, peça a Deus para ajustar, irmão. Peça a Deus para trazer. Deixa eu voltar para o texto. Geazi é o moço, está servindo ao Senhor, está servindo a Eliseu. Estava perto do homem de Deus. E, irmão, nós estamos na igreja 3 vezes por semana, final de semana. Nós temos palavra todos os dias, pregação todos os dias, louvores todos os dias. Estamos perto. E ao mesmo tempo, irmão, parece que a gente está tão longe. Nós estamos vendo o agir de Deus, o mover de Deus. Mas quando a aprovação vem mesmo, quando a dificuldade vem mesmo, parece que nós estamos tão longe. Começamos a questionar. Começamos a questionar a grandeza de Deus. Começamos a questionar o amor de Deus. Esse jovem aqui, você vai entender no final, esse jovem aqui,
Ele está perto do homem de Deus. Ele está vivendo milagres maravilhosos de Deus. Está vendo. Mas mesmo assim, na hora que depender dele, vai faltar. Enquanto está dependendo de Eliseu, irmãos, está tudo mil maravilhas. E ele está se alegrando. Falando, Deus usa mesmo esse homem. Deus existe mesmo na vida dele. Mas quando dependeu dele, a fé não teve. A confiança não teve. A crença não teve. Deixa eu te falar uma coisa aqui, irmãos. E não escandalize com isso. Querido, a nossa vida como pastores, como presbítero, evangelista, como obreiros da casa de Deus, é estar aqui para servir os irmãos. Ah, eu quero oração, vamos orar. Ah, eu quero visita, vamos visitar. Mas, irmãos, é necessário que você tenha pelo menos um pouco de experiência com Deus. É necessário que quando você dobrar o seu joelho dentro de casa, os céus se abram, os céus se movam. É necessário que a sua voz lá no céu não seja uma voz estranha, mas seja uma voz que Deus já está acostumado a ouvir. Porque infelizmente, irmãos, tem gente que pede a oração, mas que a voz dela nunca foi aos céus, nunca foi alcançada por Deus, porque não ora, prefere transferir a responsabilidade. Mas Deus, irmãos, está vindo buscar uma igreja que Ele conhece. Deus está vindo buscar uma igreja que a voz dessa igreja está entoando lá no céu. Deus está vindo buscar uma igreja que o louvor dessa igreja já tem alcançado os céus. Deus está vindo buscar uma igreja onde os joelhos dessa igreja estão prostrados diante dele. A palavra do Senhor diz que vai chegar um dia que todo joelho há de se dobrar diante do Senhor. Só que a igreja do Senhor não vai esperar esse dia. Hoje, agora, nós já dobramos os nossos joelhos. Nós já apresentamos a Ele, porque é Ele que cuida de nós. É Ele que está dando livramento. É Ele que está livrando. Aleluia. Eu preciso ser este milagre, viver este milagre. Aleluia. Eu preciso ter a minha vida pessoal, as minhas experiências pessoais com Deus. Glória a Deus. Aleluia. Santo, No céu ninguém entra de carona, irmão. Santo, No céu ninguém vai de carona. Aleluia. A minha mãe é uma bênção. Aleluia. Ela ora por todo mundo. Aleluia. Ela ministra a bênção do Senhor sobre a vida de todos. Glória a Jesus. Mas eu tenho consciência que eu não vou entrar no céu só porque a minha mãe é uma bênção. Deus, Eu tenho consciência também que ela não vai entrar no céu só porque eu sou uma bênção. Cada um de nós teremos que prestar conta diante do Senhor. Você vai entrar no céu ou vai perder o céu por causa das suas atitudes, por causa das suas decisões. E não por causa de um ou outro ou terceiros. Irmão, não perca o céu por causa de fulano. Ah, eu não vou lá porque fulano não gosta de mim. Deixa fulano não gostar de você, irmão. O importante é Deus gostar. O importante é você abrir a sua boca aqui nessa igreja e Deus lá do céu parar tudo e falar: opa, é hora de ouvir a oração. É hora de ouvir a oração da minha igreja, do meu povo. Irmão, nós precisamos ter uma mudança rápida, porque tudo está acontecendo muito rápido e o Senhor está voltando rápido. Nós precisamos corrigir algumas coisas, voltar para o eixo, para que o Senhor possa nos conduzir. Esse é o tempo que a palavra do Senhor fala sobre a igreja, um grande derramamento de poder, de unção. Só que muitos não vão viver, por quê? Porque estão presos a essas limitações, estão presos a essas coisinhas, a essas briguinhas, a essas diferenças. E nós precisamos olhar para dentro e falar: não, se depender de mim, eu quero ter paz com todos. Se depender de mim, eu vou andar de mão dadas com todos. Se depender de mim, ninguém fica para trás. Eu vou caminhar junto. Essa tem que ser uma decisão nossa, para que no final da história, assim como Geazi, os irmãos vão entender. Você não venha viver decepções, ou você não venha sofrer coisas que não eram necessárias. A segunda situação de Geazi. Geazi, por mais que ele está nesse ambiente de glória sagrado, falta sensibilidade para Geazi. Falta um pouco de empatia para Geazi. Geazi, ele tem as qualidades que eu falei para os irmãos, mas algumas coisas precisam ser tratadas.
Sabe aquela mulher lá atrás que Eliseu orou por ela e que Deus gerou um filho, deu um filho a ela? Naquela ocasião, Eliseu procura Geazi e fala: olha, observe, veja o que essa mulher precisa. Aí Geazi, como é uma pessoa que gosta de reparar, falou assim: olha, ela não tem filho. Essa mulher tem dinheiro, essa mulher tem uma condição boa, mas essa mulher não tem filho. É uma boa coisa a se fazer por ela. Eliseu orou e Deus concedeu àquela mulher um filho. Agora, nessa ocasião, assim que o menino morre, vão procurar Eliseu. E aí a hora de ter empatia, a hora de ser sensível, a hora de Geazi abraçar aquela mulher mais uma vez, sabe o que ele faz? Opa, não. O mestre, meu senhor, não pode atender. A mulher está vivendo um luto, uma tristeza profunda. Geazi quer espantar ela, deixar com que ela resolva os seus problemas para lá. Já teve um filho, agora o que você quer mais? Ela quer amparo. Ela quer alguém que possa orar por ela. Ela quer alguém que possa interceder por ela. Ela quer alguém que possa falar com ela do amor de Deus, o Deus que deu o filho. Mas Geazi não tem sensibilidade nenhuma, e nem tem um pouco de empatia para com a dor daquela mulher. Irmão, Geazi aqui representa uma igreja que não quer nem saber dos problemas lá fora. Se eu estou dentro da igreja cantando, orando, falando em línguas estranhas, está bom demais. Jesus volta e nós vamos para o céu. Até parece, irmãos, que o céu é limitado, e que o nosso medo de ganhar outras pessoas é porque a gente fica com medo de não caber. Ah não, eu vou, você vai correr risco de eu perder o meu lugar lá. Então é melhor manter só nós aqui, esse grupo aqui está bom demais. Ah não, a igreja é do Dom Bosco, nós aqui, se nós formos para o céu, está ótimo. Para que eu vou lá fora buscar mais gente? Ainda mais que vem gente encrenqueira, que vem gente fofoqueira. Ô irmão, é esse que o Senhor quer fazer a obra. Deixa vir, deixa Deus trabalhar no coração, deixa Deus trabalhar na mente. O céu não está limitado, irmão. Quando Deus formou o céu, criou o céu, Ele já criou o céu do tamanho da humanidade. Ele não tem prazer que nenhum se perca, Ele não tem prazer que nenhum vá para o inferno. Ele já sabe exatamente o tamanho para ocupar todos, e o desejo dele é que todos sejam salvos. Nós precisamos ter sensibilidade, precisamos ter empatia, precisamos olhar para a dor do outro e falar: não, deixa eu te ajudar, deixa eu te auxiliar. Ah, pastor, mas quando a gente olha para o outro e quer pegar a dor do outro, a gente acaba se enrascando, acaba se envolvendo em uma situação que não é devida. Irmão, pega o exemplo de Jesus e tenta pelo menos aproximar. Jesus estava no seu trono, olhando para a humanidade. O Pai olha e fala: não tem jeito, o pecado já tomou conta, tem que acabar. O salário do pecado é a morte, então vai ter que destruir tudo. Aí Jesus lá no seu trono, na sua glória, recebendo a adoração, fala: não, faz o seguinte, eu vou. Se eles estão precisando de um Salvador, se eles estão precisando que seja pago um alto preço, eu pago o preço. Sabe o que é isso, irmão? É sair do conforto, do comodismo. Eu sei, irmãos, que tudo que a gente quer é chegar em casa, deitar na rede, ficar balançando o pezinho, ouvindo o pássaro cantar. Isso é ótimo, irmão. Tudo que a gente quer é isso. Mas sabe o que Deus quer? É que mesmo que você está sonhando em deitar naquela rede, fala assim: não, peraí, tem alguém precisando. Deixa eu atravessar aqui para o outro lado, porque tem alguém que precisa de uma palavra. Deixa eu ir para o outro lado aqui, que tem alguém que precisa de uma oração. Deixa eu ir visitar fulano de tal lá no hospital. Deixa eu ir visitar ciclano. Deixa eu ir lá dar uma força para aquele que está pensando em parar. Deixa eu ir dar um abraço em alguém. Deixa eu compartilhar deste amor de Deus. É tudo que Deus quer. Nós vamos ter que abrir mão do nosso conforto, sim. Nós vamos ter que abandonar um pouquinho o comodismo, sim. Mas a igreja de Cristo, nós que fomos salvos e libertos por Ele, nós temos que ser sensíveis. Sensíveis às necessidades do outro. Ter a empatia pela necessidade do outro. Abraçar o outro. E outro, irmão, sem esperar nada em troca. Aleluia. E aqui aperta mais ainda. Glória a Deus. Porque está em nós, irmão.
Está em nós herdamos isso. Nós queremos o retorno. Eu estou cuidando, mas quando eu precisar, todo mundo pode não vir, mas fulano tem que vir, porque quando precisou, eu estava lá. Aprenda com Paulo, irmão. Paulo abriu tanta igreja. Paulo orou por tanta gente. Paulo fez tanta coisa. Mas a hora da primeira vez que Paulo foi julgado, ele olhou para todo lugar e não tinha nenhum irmão. Aí ele vai escrever, fala, olha, no meu julgamento eu não vi nenhum de vocês lá. Mas olha como a pessoa bem resolvida, isso aqui, irmão. A pessoa bem resolvida, a pessoa madura espiritualmente, ela não fica presa a isso. Aí Paulo fala assim, mas eu peço a Deus que Ele não impute a vocês nenhum mal. Vocês não puderam vir no meu julgamento, vocês não puderam estar aqui, eu fiquei sozinho. Mas eu peço a Deus que não impute a vocês nenhum mal. Sabe por quê? Porque mesmo que vocês não vieram, aquele que me chamou para fazer a obra, nunca me abandonou. Aquele que me chamou, ele sempre esteve comigo, lado a lado. Vocês não puderam vir, mas ele estava comigo, está comigo todos os dias. Aleluia! Não espere o retorno, mas faça para Deus, para a honra e para a glória de Deus. Seja uma igreja que tenha sensibilidade para o próximo. Seja uma igreja que tenha empatia com o próximo. Uma igreja que ama. Uma igreja que caminha junto. Uma igreja que entende as necessidades. Geazi está sendo preparado, mas Geazi precisa ser trabalhado, pois ele não tem compaixão. Ele não tem misericórdia. Ele está vendo a dor do outro, mas é do outro. Então, enquanto não estiver apertando nele, deixa o outro. E não foi para isso que Deus nos chamou, irmão. A dor do outro tem que me incomodar, irmão. A aflição do outro tem que mexer comigo. A tristeza do outro tem que gerar algo em mim. Eu preciso ser incomodado por isso. E deixa eu voltar um pouquinho atrás aqui para que nós possamos pensar nisso. Nós tivemos vários relatos do tempo do coronavírus. E uma das coisas que o coronavírus afetou nas pessoas, sabe o que é? O sentimento, a emoção. Os irmãos lembram que quem morria naquela época, às vezes era enterrado por lá mesmo. Nem os familiares poderiam ver, foi corona, está assinado corona, então tem que ser fechado lá, só os familiares. E depois que passou a época do coronavírus, ainda assim, hoje os velórios cada vez tem menos gente. Cada vez está diminuindo, porque aquele sentimento lá que não é necessário estar presente, tomou conta de nós. E nós estamos cada vez mais distantes do outro. Deixa que ele, vai passar. Se na época do coronavírus aguentou, por que agora não vai aguentar? Esse sentimento que tomou conta do nosso coração de se isolar, e o inimigo usou isso para que a gente distanciasse mesmo. Já passaram-se anos e nós ainda estamos distantes. Cada um com seus problemas, cada um com a sua dor, e cada um vai tocando a sua vida. Mas nessa manhã de Santa Ceia, onde nós vamos sentar à mesa para participar, o Senhor veio falar aos nossos corações que não há a dor de um. A dor de um é a dor de todos. O sofrimento de um é o sofrimento de todos. Uma igreja que tem a sensibilidade, que tem a empatia, ela compartilha. Porque na hora da festa é fácil. Na hora do churrasco nós reunimos grandes multidões. Mas na hora da dor, deixa eu apertar um pouquinho mais para nós, irmão. Você já reparou, irmãos, que quando você vai num funeral, até a meia-noite, irmãos, tem bastante gente. As pessoas chegam e aí elas fazem uma hora ali, aí 9 horas já tem gente indo embora porque está na hora de jantar e dormir. Tem os outros que já estão calculando, eu vou ficar até as 10, porque 10 já é o meu limite. E a família está lá em volta do caixão, chorando, pranteando.
E vai, aqueles que são mais corajosos, vai até 11. Mas já calculando que no outro dia tem que trabalhar, tem que fazer isso, fazer aquilo. Mas quando chega a meia-noite, você pode reparar isso, irmão. É só a família chorando em volta do caixão. É só a família que permanece lá. Porque nós estamos cheios de afazeres, cheios de coisas. Mas eu libero uma palavra sobre a vida de você que talvez tenha passado por isso, ou que esteja passando. Por mais que nós, como igreja, possamos falhar, errar, por mais que nós, como irmãos e irmãs, podemos até errar quanto a isso, Deus não vai falhar. Vai entrar a madrugada e o Senhor vai estar lá. Vai vir amanhã e o Senhor vai estar lá. Vai ir pelo trajeto para sepultar, o Senhor vai estar lá. E depois disso o Senhor vai continuar estando lá. Ele não vai afastar, mas tudo que Ele queria é que a igreja vivesse isso, que a igreja caminhasse assim, que a igreja fosse desta maneira, tivesse sensibilidade, tivesse empatia. Era o que faltava para o moço Geazi. E a gente costuma falar, mas ele é novo. Não, ele está fazendo isso porque ele é novo, ele vai aprender. Mas tem gente, irmãos, que mesmo diante da velhice, não quer aprender, não quer abrir mão, não quer mudar. Porque mudança, irmãos, gera transtorno, gera dor, tira a gente do eixo, tira a gente do conforto. Deixa eu acelerar aqui. A outra situação que esse jovem, que esse moço tem, é que ele tem uma visão física boa, uma visão natural boa. Ele enxerga, vê. Ele viu a necessidade da mulher, mas ele tem uma necessidade que é gritante, e nós como cristãos precisamos olhar para isso. A visão dele está limitada para o natural. A visão dele está limitada só para aquilo que essas vistas humanas podem mostrar. Ele está vendo milagres, mas na cabeça dele o milagre está sendo feito por Eliseu. Ele está vendo Deus fazer grandes coisas, mas na cabeça dele é Eliseu que está fazendo. A visão espiritual do moço Geazi está limitada, está bloqueada. E deixa eu trazer algo ao coração dos irmãos. Irmãos, nós temos que pedir todos os dias a Deus para abrir os nossos olhos espirituais. O mundo espiritual é genuíno, é verdadeiro, é tão real quanto o nosso mundo aqui natural. As coisas acontecem primeiro nas regiões celestiais, no mundo espiritual. E muitas das vezes nós não recebemos aqui é porque nós não estamos com a nossa visão aberta. Nós estamos em uma campanha de oração, buscando para que Deus venha encher. E se você não percebeu ainda, o inimigo está tentando de toda maneira fazer com que chegue ao último elo e que ninguém receba, que ninguém seja cheio e que ninguém tenha uma mudança de vida. Mas nós precisamos clamar a Deus: abre meus olhos, Senhor. O que é que está acontecendo? Por que o ambiente está tão pesado? O porquê que está acontecendo essas coisas para dificultar? Abre os meus olhos para que eu possa ser um instrumento para combater isso. Nós estamos servindo a Deus, crendo no Deus que é pela fé, mas nós não estamos entendendo a realidade do mundo espiritual. E nós estamos achando que a nossa guerra é aqui. A nossa luta é aqui. E não, a nossa luta é lá, nas regiões celestiais. É lá que é travado as batalhas, assim como Daniel. Daniel orou, e na hora que ele orou, Deus lá em cima respondeu. Mas a hora que a resposta está vindo, há uma guerra, uma batalha nas regiões celestiais, impedindo a resposta de chegar a Daniel. E na maioria das vezes, irmãos, está acontecendo isso conosco. Mas nós estamos cegos espiritualmente, não está enxergando. Aí para, aí desiste, aí abandona. E quando nós temos a visão espiritual aberta,
Nós vamos entender, não é hora de perseverar em oração. O inimigo está tentando tirar a bênção, o inimigo está tentando deter a resposta. Mas é hora de continuar, perseverar e avante. Porque não tem outra explicação para as coisas que nós vivemos. Primeiro é lá, irmãos. Primeiro é no mundo espiritual. As coisas estão sendo decididas no mundo espiritual e depois chega até nós. Mas nós precisamos perseverar, precisamos ter uma visão espiritual aberta. Você já viu, e isso passa com todos que estão aqui. Tem dia que a gente está saltando muros. Tem dia que, se for preciso, a gente faz tudo no mesmo dia, Floresão. Mas tem dia que a gente está numa fraqueza, num desânimo, que a gente está só pó. E isso muito rápido, muito em fração de segundos. Mas eu não fiz nada. Você não fez nada nesse corpo físico. Mas há um duelo, uma batalha espiritual, que vai trazendo exaustão para você, e que vai trazendo exaustão para a sua vida. E é hora de entender, irmãos. Deixa eu liberar essa palavra sobre você. A Bíblia já deixou bem claro. A Bíblia fala conosco que é nas nossas fraquezas que o poder dele se aperfeiçoa em nós. Olha, irmãos, entenda a palavra de Deus. Irmãos, quando nós estamos fracos, exaustos, é nesse momento que o poder de Deus está se aperfeiçoando em nós. É quando nós já não temos nada para fazer, nada para oferecer, não temos nem força. É que Ele vem e nos sustenta, e nos ajuda, e nos levanta. Mas para isso é preciso ter uma visão espiritual. Porque senão você vai começar a falar, é hora de parar. Ah, não está tendo resultado, não está tendo resposta, não muda nada. Muda, se você está de pé, é porque está dando certo. Se você permanece servindo ao Senhor, é porque está dando certo. A visão espiritual não pode ser para parar, mas a visão espiritual tem que ser para avançar, conquistar e ir à frente. Aleluia. Deus, Ele tem a visão espiritual para nós. E o inimigo não tem nada para oferecer. O que ele vai tentar é tampar a sua visão espiritual. Porque tampando a sua visão espiritual, você fica com medo. Porque tem coisa que é só Deus que pode fazer, irmão. Tem coisa que é só Deus que pode realizar. A visão espiritual vai te mostrar que tem um Deus que faz, irmão Marilda. Mas a visão carnal vai falar, não tem jeito. Josué está diante das muralhas de Jericó. Josué está com medo dela. Porque os olhos dele físico mostram para ele que não tem jeito. Mas aí o Senhor aparece diante dele. Josué manda assim, para de olhar para as muralhas. E começa a olhar para o Senhor. Quando ele começa a olhar para o Senhor fala para ele, olha, é grande, mas maior sou eu. O Senhor vai te dar vitória nessa beleza. O Senhor vai entregar os inimigos nas tuas mãos. O Senhor vai te dar a estratégia necessária, irmãos. É só tirar os olhos do problema e abrir os olhos espirituais e falar, não, há um Deus do céu que cuida de mim. Há um Deus do céu que é poderoso para resolver essas situações. Irmãos, a nossa visão espiritual aberta, ela vai mostrar que não há doença que Deus não cure. Não há enfermidade que Deus não repreenda. Não há porta que Deus não possa abrir. Não há porta que Deus não possa escancarar para que você passe. Não há nada impossível para o Senhor. Operando Ele, ninguém pode impedir. A visão espiritual me coloca num lugar onde nada é impossível para Deus. Aleluia! Glória! Mas se eu viver pelos meus olhos carnais, eu vou ver muita dificuldade. Se eu andar nessa caminhada cristã só com os meus olhos carnais, eu vou ver muita barreira. E aí eu vou ficar só murmurando, só reclamando, só questionando. Mas nessa manhã eu peço
faça a oração que Eliseu fez para aquele moço. Senhor, abre os olhos desse moço. Senhor, abre a visão dele. Pai, ele está vendo só os inimigos. Pai, ele está enxergando só o exército dos inimigos nos cercando. Ele está enxergando só o que os olhos carnais podem ver. Mas abra os olhos desse moço para ele ver quem é que está conosco. Abra os olhos dele para que ele possa enxergar como o Senhor já está cuidando e zelando. Abra os olhos dele para que ele possa enxergar o quão poderoso é o Senhor. Curva a sua cabeça, põe a mão no seu coração. Eu preciso ministrar isso sobre a sua vida. Senhor meu Deus, Pai, se há alguma cegueira espiritual, se há algum bloqueio, Senhor, sobre a vida de cada um dos teus filhos, sobre as nossas vidas, Senhor, aponta, ó Pai, que nós estamos andando, caminhando pela nossa visão física, humana, terrena, por aquilo que os nossos olhos, ó Pai, podem ver. Pai, mas nesta manhã eu peço ao Senhor, eu clamo ao Senhor, traga a visão, Senhor, para esta irmã, traga a visão, Senhor, para este irmão, visão espiritual. Abra os olhos, Senhor, do teu povo, da tua igreja. Abra os olhos, Senhor, para que possam contemplar o Deus que cuida, o Deus que zela, o Deus que está conosco, o Deus que nos livra de todo mal, o Deus que repreende as enfermidades. Abra os olhos, Senhor. Abra os olhos da tua igreja. Abra os olhos, Senhor, de cada um dos teus filhos. Pai, abre os olhos espirituais para que nós possamos caminhar segundo a tua palavra, segundo o que o Senhor nos orienta, segundo aquilo que o Senhor tem para nós. Abra os olhos, Senhor, nos dê uma visão espiritual ampla para que possamos realizar a obra do Senhor. E não venhamos parar, e não venhamos deter, e não venhamos ficar, Senhor, murmurando, reclamando, limitados, Senhor, a esta visão. Mas que nessa manhã o Senhor nos dê visão. Nessa manhã o Senhor nos dê uma visão espiritual. Nessa manhã nós possamos entender a gravidade, Senhor, de estarmos diante do Senhor e vivermos para a honra e para a glória do teu santo nome. Abra a visão do teu povo, Pai. Abra a visão da tua igreja. Dê a eles, ó Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Oh, glória.
quando a porta fechar? O que você vai fazer quando as provações alcançar o seu lar, a sua família? O que você vai fazer quando começar o conflito dentro de casa, entre marido e esposa, entre filhos? O que você vai fazer quando as coisas que estavam indo muito bem começou a ficar nebulosa? O que você vai fazer quando o dia mau, que a Bíblia fala, chegar lá no seu lar, na sua casa, porque é para todos? O cristão não está bloqueado, não está blindado de passar o dia mau é para todos. Vai vir o dia mau para todos, todos nós passaremos por dias maus. E o que você vai fazer? Você vai para a internet, para as mídias? Você vai para o status ou o Instagram reclamar que abandonou você, que deixou você, que você passou a vida inteira servindo a Deus, mas que agora está sozinha, está sozinho? Você vai agora questionar a grandeza de Deus, que Deus, na hora que você precisou, Ele não te ajudou. O que você vai fazer? O que nós podemos fazer? Quem tem a visão, irmãos, espiritual, sabe. Quem está com os olhos espirituais abertos, sabe. Ele pode estar lá no leito, ele pode estar hospitalizado, mas ele sabe o que ele vai fazer. Mesmo enfrentando a luta, a provação, ele sabe o que ele vai fazer. E deixa eu voltar a pergunta para os irmãos e me responda, por favor. Quando tudo parecer que não está dando certo, o que vocês vão fazer? Você vai orar, irmão. É na hora que você fecha essas vistas aqui naturais. É na hora que os seus olhos são fechados, carnais aqui na terra. É que o Senhor começa a descortinar o plano dele, o plano espiritual para a sua vida. Se essas vistas aqui estão te mostrando só caos, só prova, então é hora de você colocar o joelho no chão, fecha os olhos e fala com Deus, apresenta a Ele esta causa, apresenta a Ele essa dificuldade, coloca diante dele e Ele vai resolver. Aleluia. Geazi não sabe o que fazer, pastor, porque Geazi está limitado na sua visão. Mas o que me chama a atenção é que Eliseu lá dentro mesmo nem saiu para ver. Eliseu falou: Deus, abre os olhos do moço. Eu nem sei o que está lá fora, mas eu peço ao Senhor que abra os olhos dele. O problema não é o que está lá fora, irmãos. O problema é o que está aqui dentro. Deixa eu repetir para você. Lá fora nós já sabemos. E lá fora o inimigo está tentando nos destruir. Lá fora nós já sabemos que vai ter guerras. Vai faltar amor lá fora. Vai faltar tudo lá fora. Lá fora sim. Mas aqui dentro tem que estar bem resolvido. Pastor, nós estamos passando pelo tempo onde a Bíblia tem se cumprido. O amor de muitos tem se esfriado. De muitos. Mas não de todos. Eu não vou fazer parte daqueles que vão deixar o amor esfriar. A igreja do Senhor não pode fazer parte do amor que se esfria. A igreja do Senhor tem que permanecer com amor aquecido no seu coração. Olhe, irmãos, para dentro e peça ao Senhor. Independente do que estiver lá fora, Senhor. Lá fora eu já sei que tem caos. Mas abra a minha visão para que eu possa enxergar o que está aqui dentro. E o que está aqui dentro traz paz. O que está aqui dentro traz força. O que está aqui dentro traz alegria, ânimo para prosseguir. Eu preciso finalizar nesta manhã. Fique de pé para nós entrarmos no momento da Santa Ceia. Eu vou pedir aos pastores para que possam lavar as mãos. E eu vou colocar uma vírgula aqui. Mas nós vamos, em outra oportunidade, finalizar. Glória a Deus. Nós vamos entrar no momento da Santa Ceia. Glória a Deus. Que essa palavra fale no seu coração. Que você permita que Deus faça essa mudança na sua vida. Que você possa enxergar primeiro as suas limitações antes de enxergar as limitações do próximo. Que você possa ser sensível à dor do próximo, empatia para com o próximo. E que a sua visão espiritual seja aberta em nome de Jesus. Glória a Deus. Antes de fazer a leitura, irmãos, deixa eu convidar bem aqui Marcos. Marcos é o neto, irmãos, da irmã Raimunda. O Marcos, ele aceitou Jesus nessa igreja. Mas aí ele estava congregando em outra igreja, está em comunhão, participando da ceia.
Só que o Marcos, ele está vindo aqui, quer ficar aqui. Deus vai nos dar a condição de cuidar do Marcos, em nome de Jesus. E hoje vai ser a Santa Ceia. E ele conversou comigo a respeito de participar da ceia. Como ele está em comunhão, nada impede ele de participar da ceia juntamente conosco. A ceia é para todos aqueles que estão em comunhão com o Senhor. Então, Marcos vai participar da ceia conosco hoje. Eu gostaria que a igreja desse uma mãe recebendo Marcos aqui nesta manhã, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Ore por ele, irmãos, a cada dia, não só por ele, mas para cada um dos nossos jovens, para que Deus possa abençoar, fortalecer nessa caminhada em nome de Jesus. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23. Glória a Deus. Aleluia. Diz assim a palavra do Senhor: pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, ele tomou o pão, e tendo dado graças, partiu e disse: isso é o meu corpo que é dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança do meu sangue. Façam isso sempre que o beberes em memória de mim. Porque sempre que comeres deste pão e beberes deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor dignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine-se cada um a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Por isso há entre vocês muitos fracos e doentes, e vários já dormiram. Mas se nós tivéssemos o cuidado de examinar nós mesmos, não receberíamos juízo. Glória a Deus. Essa é a palavra do Senhor. Nós vamos orar pelo pão. Vou pedir para o presbítero Lozão para orar pelo pão. Logo após, nós também estaremos orando pelo cálice. Primeiramente, oraremos pelo pão e os irmãos estarão partindo em nome de Jesus. Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, em o nome do Senhor Jesus, ó Pai, aqui está esse pão, que agora, Pai, depois de orado, desça a Tua consagração sobre esse pão, Pai. Que esse pão não seja como o simples pão da padaria, que nós compramos todos os dias para alimentar o nosso corpo físico, mas que a partir desse momento nós oramos, Pai, e determinamos em nome de Jesus, que a partir desse momento, esse pão não é mais um simples pão, mas é o corpo de Cristo que foi rasgado na cruz do Calvário, no meu, no nosso lugar, no lugar de toda a humanidade, pelos nossos pecados, nossas iniquidades, Pai. Eu declaro agora esse pão abençoado e consagrado em nome de Jesus. Pode partir o pão, irmãos. Glória a Deus. Irmãos, podem louvar o Senhor. Glória a Deus. Bendito seja o Cordeiro que na cruz por nós padeceu. Bendito seja o teu sangue que por nós a vida libertou. Neste sangue lavado, com roupas que não vão passar, os pecadores remidos que perante o seu Deus já estão. Glória a Deus. E tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim.
em memória do Senhor Jesus. E a partir deste momento, Pai, representará o teu sangue, Senhor, para a tua igreja. Portanto, ó Deus, em nome de Jesus, assim nós apresentamos o Senhor. Que os filhos sejam fortalecidos, Senhor, por participar, Senhor, do cálice. Em nome de Jesus, assim nós consagramos ao Senhor para a glória do teu nome. Amém? Glória a Deus. O de cruz se erigiu, ela um dia fugiu, como emblema de vergonha e dor. Mas contemplo esta cruz, porque ela
vamos finalizar nesta manhã. Deus é bom. Que essa palavra flua em seu coração. Que essa comunhão lhe dê força e ânimo para prosseguir a caminhada. Aleluia. Nós vamos orar e finalizar. Deus abençoe a vida de todos os irmãos. As mães, que Deus abençoe. Em nome de Jesus, que dê força, ânimo a cada dia, em nome de Jesus. Eu vou aproveitar. Vem aqui, minha mãe. Deixa eu terminar abraçado a senhora e agradecer a Deus por ter a senhora. Aleluia. Amém. Você que está com sua mãe aqui, você tem a oportunidade de poder abraçá-la. Eu louvo a Deus por ter a minha mãe aqui, poder abraçar ela, em nome de Jesus. Então não perca, irmãos, é uma data comercial lá fora, mas nós precisamos aproveitar cada tempo, em nome de Jesus. Terça glória. Não tem nada melhor do que finalizar esse tempo abraçado. Em nome de Jesus. O presbítero Lourdes Alves para poder orar. Nessa oração nós vamos incluir a minha esposa para que Deus possa alcançá-la e abençoá-la em nome de Jesus. Após a oração do presbítero Lourdes Alves, o pastor Edmar estará nos despedindo com a bênção pastoral. Amém, irmãos? Graças a Deus por ter essa oportunidade, né? Estamos aqui reunidos nessa manhã. E já quero desejar feliz dia das mães para todas as mães, amém? Então vamos orar, irmãos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Pai, em nome de Jesus, nós te damos graça nesta manhã por tudo que foi realizado, por mais essa oportunidade, pela tua grande e infinita bondade e misericórdia para conosco. Pai, eu quero aqui desejar uma bênção especial para toda a igreja, todas as mães, meu Pai. Abençoe grandemente todas as mães, não só cristãs, mas por todo mundo, em nome de Jesus. Pai, guarda os teus filhos com segurança, ajuda eles em tudo. Pai, nos desperta em paz, em nome de Jesus, e nos dê uma ótima semana de bênçãos e de vitórias. Que haja, Pai, saúde, que haja, Pai, paz em nossos corações, nossa vida, nosso lar, nossa família. Abençoe cada vida aqui presente, cada lar, cada família representada, em nome de Jesus, Pai. Creio que não estamos saindo da mesma forma que chegamos, mas estamos saindo aqui revestidos pelo poder da Tua Palavra e renovados pelo poder do Teu Espírito Santo, em nome de Jesus, meu Pai. É o que eu te peço, em nome de Jesus, amém. Amém, irmãos. Esteja todos nós, por favor, em nome de Jesus, com o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo seja com cada um de nós, não só hoje, mas para sempre. Vão em paz e o Senhor os acompanhe. Amém?